Boa noite, irmãos. Boa noite também a todos que nos assistem através do nosso canal no YouTube. Gostaria de agradecer a presença de todos, E pedir aos irmãos que abram suas Bíblias para o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 23, versículo 32 ao 43. Lucas 23, versículo 32 ao versículo 43. Antes de iniciarmos a leitura, eu gostaria de ter mais um momento de oração e peço à igreja que interceda por mim também na ministração dessa palavra. Vamos orar. Deus amado, Senhor Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Pai, nós mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua total dependência, pedindo ao Pai com que o Santo Espírito do Senhor esteja à frente, ó Deus, desse estudo, desse sermão, que tudo que venha a ser dito aqui nesta noite, neste púlpito, seja unicamente para o louvor da sua glória. Que o Senhor esteja conosco, ó Pai, como também com aqueles que nos assistem, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, na última vez que eu trouxe a palavra aqui para vocês, eu trouxe sobre o seguinte tema. Eu não sei se os irmãos estão lembrados qual foi esse tema. Se vocês não lembraram, pastor Tiago, eu não vou ficar com raiva não, porque nem Valéria lembrou. Perguntei a ela, lá em casa ela não se lembrou não. Mas os irmãos, fazendo um exercício de memória, conseguem lembrar qual foi o tema da última vez que eu trouxe a mensagem aqui para os amados? Hein? Isso, exatamente, Quase salvo, porém fatalmente perdido. É um sermão muito conhecido já do meu evangelho. E eu, hoje, a contraponto daquele sermão, eu trouxe um também com o seguinte tema. Quase perdido, porém completamente salvo. De quase salvo, porém fatalmente perdido, vamos para quase perdido, porém completamente salvo. Leiamos o texto da noite. Lucas 23, 32, 43. Diz assim a palavra do Senhor. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença?
Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Queridos, no Gólgota há 3 cruzes. Do lado esquerdo existe um malfeitor, existe um ladrão. Do lado direito também existe um outro malfeitor, um outro ladrão. Na cruz do centro, como que dividindo a história entre antes dele e depois dele, está a cruz de Cristo. E Jesus estava, meus amados irmãos, naquela cruz do centro, porque aqueles que os crucificaram entendiam que Jesus era o maior de todos os criminosos que ali estavam. Jesus estava naquela cruz do centro porque ele estava sendo acusado de 2 pecados gravíssimos, intoleráveis: blasfema contra Deus, se fazendo filho de Deus, se colocando como rei dos judeus, e conspiração contra César. O ladrão da direita, ele se arrepende na última hora e é salvo. Já o ladrão da esquerda, ele endurece o seu coração e é condenado. Amados irmãos, você que nos assiste, só há 2 grupos na humanidade. Não é ricos e pobres, não é capitalistas e socialistas, não é cultos e iletrados. Só há 2 grupos na história: os que são salvos e os que são condenados. E ali no Gólgota, a gente pode ver esse retrato da humanidade. Na cruz da esquerda está o ladrão que perece. E por que é que ele perece? Porque ele foi rebelde até o último momento da sua vida. Aquele homem perece porque ele rejeitou a Cristo como seu Salvador. Embora aquele homem ele estivesse com Cristo, falado com Cristo, ele queria que fosse feita a sua vontade e não a vontade de Jesus. Ele queria ser salvo da sua própria maneira e não da maneira de Cristo. Mas além da cruz da esquerda, a cruz do centro, existe também uma cruz no lado direito. E aquela cruz do lado direito também tem um ladrão, também tem um malfeitor. Também tem um homem que viveu a vida toda ao arrepio da lei. O ladrão da direita, meus irmãos, ele também recebeu a mesma sentença que o ladrão da esquerda. Ele também estava exposto às mesmas circunstâncias do ladrão da esquerda. E inicialmente ele também insultou a Cristo como o ladrão da esquerda. Mas na 10ª hora, na última volta do ponteiro, no apagar das luzes, no ocaso da vida, aquele homem que estava caminhando para o inferno, se arrependeu e foi salvo. Quase perdido, porém completamente salvo. Podemos dizer que esse ladrão que foi salvo é um símbolo de todos aqueles que se arrependem e recebem a graça de Deus. E eu gostaria que hoje, junto com os amados aqui, e com você que está em casa, pudéssemos, à luz da Bíblia, olhar a história deste homem que estava quase perdido, mas foi completamente salvo. Recorrendo ao Evangelho de Mateus, que é o texto paralelo a esse, capítulo 27, versículo 38, diz: e foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda.
Já no texto de Lucas, amados, que nós lemos aqui, capítulo 23, versículo 32, diz: e também eram levados outros 2, que eram malfeitores, para serem executados com ele. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um ponto importantíssimo, que está lá em Mateus, capítulo 27, versículo 38, que diz que aqueles homens, eles eram ladrões. E é importante entender a palavra ladrão aqui, viu, Lucas Emanuel? Por quê? Porque na língua grega, tinha 2 palavras para ladrão. A primeira palavra era kleptes, de onde vem a palavra na língua portuguesa, cleptomaníaco. Kleptes ou kleptomaníaco é aquele homem que rouba de maneira sorrateira, é aquele que furta, é aquele que toma o que é seu sem nem sequer você dar conta de que foi roubado. É o conhecido o batedor de carteira. A palavra kleptes foi justamente usada para descrever Judas Iscariotes. Nós sabemos que ele era o tesoureiro do grupo, que ele tinha a bolsa, tinha a carteira, e quando a Bíblia foi informar que ele era ladrão, usou a palavra kleptes. Mas além da palavra kleptes, na língua grega, também existe a palavra lestes, que também significa ladrão. Mas a palavra lester, que foi usada para Barrabás, já é uma palavra que descreve aquela pessoa que é um assaltante, aquela pessoa que usa de violência, que usa de armas, que usa de crueldade até para poder conseguir aquilo que ela deseja, para poder roubar. O Lester, ele não respeita a propriedade alheia, ele não respeita até mesmo a vida alheia. Ele é capaz de cometer um latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, para conseguir tudo aquilo que ele deseja. E é interessante que a palavra lestes é justamente usada para esses 2 ladrões. E o que é que isso quer dizer? Que aqueles homens, eles não eram apenas batedores de carteira, não. Aqueles homens que estavam sendo crucificados com Jesus Cristo, eles eram pessoas que, para conseguir o que eles queriam, eles batiam, eles açoitavam, eles eram capazes até de matar. Ou seja, eles eram criminosos violentos, uma verdadeira ameaça para a sociedade. E o Senhor Jesus Cristo foi morto, crucificado, entre 2 homens daquela espécie, daquela qualidade, sendo considerado pior do que eles. Mas ainda há um outro ponto, amados, que eu gostaria de destacar nestes homens, é que eles estavam enganados quanto a Cristo. Ainda recorrendo ao texto de Mateus, capítulo 27, versículo 44, diz que aqueles homens, eles falaram impropérios a Jesus e contra Jesus. É interessante que eles não só falaram de Jesus, eles falaram contra Jesus, ali onde eles estavam. E o que significa a palavra impropérios? Eles falaram ofensas, eles falaram injúrias, eles insultavam o Senhor. E se você ler o texto atentamente em Mateus, lá no capítulo 27, é interessante que diz que aqueles homens, eles acompanhavam o povo, porque o povo passava, meneavam a cabeça e falavam impropérios para o Senhor Jesus Cristo. Os soldados falavam impropérios para o Senhor Jesus Cristo. Os sacerdotes falavam impropérios para o Senhor Jesus Cristo. Os escribas, os fariseus, todos aqueles homens falavam impropérios para o Senhor e aqueles homens o acompanhavam. E é interessante que esses impropérios revelam como esses homens estavam equivocados inicialmente em relação a Jesus. E que impropérios eram esses, irmão João Paulo, que tanto falavam para o Senhor Jesus? Ainda Mateus, versículo 40, capítulo 27, diz: salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. Irmãos, se Jesus Cristo
salvasse a si mesmo, nós não poderíamos ser salvos. Isso é muito claro. Até porque Jesus Cristo veio a esse mundo não para salvar-se, mas Ele veio a esse mundo para nos salvar. Ele veio a esse mundo não para salvar-se, mas para salvar nós que precisávamos e precisamos da salvação. O Senhor veio aqui a esse mundo, pisou o nosso chão, bebeu a nossa água, chorou a nossa lágrima, sentiu a nossa dor, para levar sobre ele, naquele madeiro, o castigo que deveria ter sido sobre nós. Até porque foi a morte e a ressurreição de Cristo que nos trouxe a vida. Foi o sangue de Jesus, vertido naquela cruz, que nos redimiu dos nossos pecados. Portanto, estes homens, melhor dizendo, eles não estão somente errados quanto ao seu caráter, quanto à sua postura perante os homens e a sociedade, eles também estão errados quanto à sua teologia em não compreender essa verdade magna. Mas, em segundo lugar, qual foi a outra blasfêmia daquele ladrão? Ainda em Mateus 27, 42, eles disseram: desça da cruz e creremos nele. Irmãos, mais uma vez aqueles homens, inclusive o da direita, estavam enganados a respeito de Cristo. Primeiro porque Jesus Cristo, nunca, em nenhum momento, iremos encontrar na Bíblia que ele fez milagres para convencer alguém a crer nele. Na Bíblia nós não encontramos Jesus fazendo milagres para que aquela pessoa venha a crer nele como Senhor e Salvador pessoal. Tanto é que quando Satanás o tentou dizendo: desça daí, lá do pináculo do templo, Jesus não fez milagre, não pulou. Herodes, quando na quinta-feira, depois do Getsêmani, Jesus lá perante Herodes também queria ver um milagre, um sinal de Jesus, e o Senhor também assim não fez. Porque Jesus não trabalha assim. Jesus, ele não negocia os seus princípios e os seus valores. As próprias obras e testemunhos do Senhor falam por ele, falam por si. Jesus, ele não atendia a esses pecadores, mostrando-lhes que ele tem poder para que essas pessoas cresçam nele. Mas em segundo ponto, no qual aquele ladrão estava enganado a respeito de Jesus, eles pensavam que a fé era algo natural. Desça da cruz e nós vamos crer em você. Se acontecer algum milagre, nós também vamos crer em você. Tolice. Tolice. A fé não é algo natural. A fé é algo que vem de Deus, é um dom de Deus. A fé, ela não brota do nada em nossos corações, ela vem do Senhor, porque é Deus quem dá o arrependimento para a vida. A fé é uma dádiva que Deus deu para você e deu para mim. Portanto, esses homens também estão equivocados dessas duas maneiras. Aí no versículo 42 eles dizem assim: salvou os outros, assim mesmo não pode salvar-se. Reparem que agora eles estão certos. Exatamente. Jesus Cristo salvou realmente os outros, né, pastor Tiago? Mas ele não podia salvar-se a si realmente naquele momento, lá naquela cruz. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus perdoou, Jesus redimiu, Jesus fez tudo novo na vida das pessoas. É verdade. Ele salvou os outros, mas assim ele não poderia salvar-se. E por que Jesus não poderia salvar-se? Porque se ele se salvasse, nós não estaríamos salvos.
A si mesmo ele não poderia salvar. Jesus Cristo, meus amados irmãos, e vocês que nos acompanham através do YouTube, você aqui que nos visita, ele não podia fugir da penalidade daquela cruz e ao mesmo tempo ser o nosso Redentor. Diz a Escritura que ao mesmo tempo que ele foi para a cruz, ele foi carregando no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Por isso, a Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. A Bíblia diz que ele foi feito pecado por nós. A Bíblia diz que ele foi feito maldição por nós. A Bíblia diz que agradou ao Pai moê-lo naquela cruz por amor a nós. Por isso aqueles homens realmente, dessa vez, eles estavam certos, mesmo sem saber. Porque quando ele salvou os outros, ele não poderia salvar-se. A cruz, meus amados irmãos, ela já estava incrustada no coração de Deus desde a eternidade. Lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. A cruz não foi um acidente, a cruz foi uma agenda estabelecida por Deus desde a eternidade. Jesus Cristo, ele foi para aquela cruz porque Deus o amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo foi para aquela cruz porque ele se entregou por amor a vós. Ele foi para aquela cruz voluntariamente. Mas, terminando os comentários lá de Mateus, versículo 43 diz assim: confiou em Deus, pois venha livrar-nos agora, se de fato lhe quer bem. Vejam vocês que até então, esse ladrão, juntamente com o outro, imaginava que Jesus Cristo ele era um embusteiro. O que é um embusteiro? É um mentiroso, um enganador. Aquele ladrão, ele imaginava que Jesus Cristo ele estava pregado ali naquela cruz para querer fazer-se filho de Deus. Aquele ladrão também imaginou que Deus não queria bem a Jesus, por isso ele estava pendurado naquela cruz, naquele madeiro. Mas na verdade, o Senhor Jesus confiou em Deus e Deus o queria bem, mesmo naquela cruz, ele era um amado do Pai. Mas agora, vamos deixar esse texto paralelo de Mateus para trás, e agora vamos adentrar no Evangelho de Lucas, capítulo 23, e destacar com vocês este homem, este ladrão, este malfeitor, que agora ele tem os seus olhos abertos e tem o seu coração tocado pela graça de Deus. Mas a pergunta que você pode fazer nesta noite é: irmão João Paulo, o que foi que aconteceu para esse ladrão que há pouco tempo blasfemava contra Jesus, falava impropérios contra Jesus, mudar e agora ter o seu coração tocado? O que foi que aconteceu? A Bíblia não diz. A Bíblia, ela não diz. O que foi que aconteceu? A Bíblia não fala o que fez aquele homem sair da blasfêmia para a fé, sair dos insultos para o quebrantamento, da rejeição para a aceitação. Mas se a gente lê com cuidado, se a gente lê com atenção o texto, a gente vai ver que Jesus na cruz, ele pronuncia 7 palavras. E a primeira palavra que Jesus Cristo, dessas 7, pronuncia na cruz, é uma palavra de perdão. Jesus Cristo foi espancado,
Jesus Cristo foi esbordoado, Jesus Cristo foi cuspido, Jesus Cristo foi vilipendiado, Jesus Cristo foi torturado, mas em nenhum momento o Senhor abriu a boca, em nenhum momento ele abriu a boca nem para falar impropérios contra aqueles que faziam essas maldades com ele, e nem para invocar maldição para com aquelas pessoas. No momento em que o Senhor Jesus Cristo abriu a boca, foi justamente para soltar uma palavra de perdão. E qual foi essa palavra? Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. É muito provável, irmãos, que isso tenha mexido com o coração daquele homem. É muito improvável, meus irmãos, que isso tenha mexido com o coração daquele homem, porque Jesus, ele estava humanamente sofrendo como aqueles homens. Ele estava sentindo a maldição atroz daquela crucificação. Ele estava sentindo câimbras, ele estava sentindo dores, ele estava sentindo sede, ele estava sentindo febre, os seus músculos estirados, melhor dizendo, dificuldade para respirar, asfixia. E mesmo sentindo tudo isso, a palavra que Jesus Cristo liberou foi uma palavra de perdão, atenuando-lhes a culpa. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E é possível sim, que isso tenha mexido com aquele homem. É provável que isso tenha mudado o entendimento daquele homem. É provável que isso tenha aberto os olhos daquele homem, destampado os seus ouvidos, amolecido o seu coração. E aquele homem que começou falando impropérios a Jesus e contra Jesus, termina quebrantado e arrependido. Na verdade, ele se converteu na última hora, na última volta do ponteiro, quase salvo, porém, quase perdido, desculpe, porém, totalmente salvo. E eu gostaria agora de destacar com vocês os sinais dessa conversão, da conversão daquele homem. Vejamos Lucas 23, versículo 40, diz assim: respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Percebam, meus irmãos, que este homem agora, ele teme a Deus. Este homem agora, ele, depois de se converter, ele imediatamente passa a ser um evangelista. E ele não somente ele teme a Deus, como ele repreende o outro ladrão, por ainda continuar falando impropérios. Ele não somente teme a Deus, como ele está preocupado com outro ladrão, que ainda não teve o seu entendimento e o seu coração amolecido para o Senhor Jesus. Amados, enquanto o homem ele não temer a Deus, não haverá salvação para ele. Enquanto o homem não compreender que ele é pecador, que ele merece o juízo de Deus e que ele merece a condenação eterna e que os seus pecados são maligníssimos, enquanto o homem não compreender que somente pela graça que ele pode ser salvo, enquanto o homem não compreender que um dia ele estará diante do reto e justo juiz e que seus pecados o condenam perante aquele juiz e que os seus pecados o irão lançar no inferno, ele não terá salvação para a sua alma. Então a primeira coisa que aquele homem fez foi temer a Deus. Mas em segundo lugar, versículo 41, diz assim: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Irmãos, aqui está um ponto da mais alta importância para a salvação. A Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre Deus e nós. O homem
por ser um pecador, ele está separado, distante, apartado de Deus. E nenhuma pessoa tem condições ou condição de se arrepender por si própria, por si mesma. E é interessante que a pessoa, aquela que não tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquela pessoa que ainda não é convertida, ela não se acha tão pecadora quanto outras pessoas. É interessante que aquela pessoa que não é convertida, ela acha que os seus pecados, eles não são relevantes. Ela acha que todo mundo peca e por todo mundo pecar é normal. De fato, sim, todos nós pecamos. Mas ela passa a ver o pecado como algo normal. Uma pessoa que ela não é convertida, ela não fica constrangida com os seus pecados diante de Deus. Uma pessoa que não é convertida, ela não tem vergonha de pecar, ela não sente nojo do pecado, ela não tem nenhuma intenção de abandonar o pecado. Ela quer viver no pecado, porque viver no pecado é o desejo dela, é tudo que ela quer fazer na vida. Mas quando você começa a temer a Deus, a coisa muda. Quando você começa a temer a Deus e em seu coração você se arrepende e quebranta o seu coração diante de Deus, a primeira coisa que você reconhece é que você é um pecador. Mas talvez quem ainda não tenha Jesus Cristo aqui nesta noite, ou que está nos assistindo pelo YouTube, pode dizer assim: meu irmão João Paulo, realmente eu sou um pecador, mas eu não posso ser comparado a esse homem não, porque eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca assaltei, certo? Eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou um bom vizinho, eu sou um bom patrão, eu sou um bom empregado, eu sou um bom filho. A mulher pode pensar: eu sou uma boa mulher, eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa vizinha, eu sou uma boa empregada, eu sou uma boa patroa. Você pode tecer 1000 elogios a você, mas a Bíblia diz que você é pecador. A Bíblia diz que você peca por obras, você peca por ações, você peca por omissão, você peca por desejo, você peca por anseio, você peca por pensamentos, você peca porque nós somos pecadores. Todos nós estamos enclausurados dentro deste mal, dentro deste claustro que é o pecado. Mas outra coisa que este homem reconheceu para ser salvo, em terceiro lugar, está lá no versículo 41, diz assim: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Ou seja, ele reconheceu, novamente o versículo 41, ele reconheceu que Jesus Cristo era inocente. Este homem nenhum mal fez. Realmente, irmãos, Jesus Cristo, ele estava naquela cruz sem pecados. O Senhor Jesus Cristo nunca cometeu nenhum pecado. Jesus Cristo estava naquela cruz por causa dos nossos pecados. Ele se fez o nosso fiador, representante e substituto pelos nossos pecados. Então o Pai vai e lança sobre ele a culpa que deveria ter caído sobre nós. O Pai vai e lança sobre ele a iniquidade de nós. Jesus não morreu porque ele tinha culpa. Jesus morreu porque ele assumiu a nossa culpa. Jesus não morreu porque ele tinha pecado pessoal. Ele morreu porque ele se fez pecado por amor a nós. Ele não morreu por si, ele morreu por nós, ele morreu a nossa morte. Realmente, Jesus era inocente. Mas no versículo 42, o ladrão da direita acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Eu quero chamar a atenção para duas coisas aqui.
Eu acho magnífica essas informações que tem, pastor, nas entrelinhas da Bíblia, né? Porque quando aquele homem diz assim, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, primeiro, ele está chamando Jesus pelo nome. E isso tem um significado muito grande, muito importante. Jesus no hebraico significa Deus é a salvação. Então quando ele diz Jesus, ele está dizendo, meu Salvador, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, ele está confessando Jesus como Salvador. E qual é o outro ponto? Ele diz, lembra-te de mim quando vier no teu reino. Ele está confessando que Jesus é rei. Que coisa maravilhosa. Aquele homem reconhece o seu pecado, reconhece que é pecador. Aquele homem reconhece que somente Jesus pode pagar os seus pecados. Reconhece que somente Jesus pode pagar o preço da condenação eterna. Aquele homem reconhece que ele reconhece Jesus Cristo como seu Salvador e Rei, e o único que pode salvá-lo. É muito importante, amada igreja, a gente divulgar isto aqui. Não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, nós vivemos num mundo plural, ou seja, muitas crenças, muitos valores, muitos pontos de vista, muitas cosmovisões, muitas religiões, cada uma querendo se achar maior e melhor do que a outra, umas ainda muito maiores em quantidade de seguidores do que o cristianismo, mas nós devemos falar essa verdade insofismável, essa verdade magna, que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ninguém pode salvar a não ser Jesus. Ninguém é o pão da vida a não ser Jesus. Ninguém é a luz do mundo a não ser Jesus. Ninguém é a porta a não ser Jesus. Ninguém é o bom pastor a não ser Jesus. Ninguém é a ressurreição e a vida a não ser Jesus. Ninguém é o caminho, a verdade e a vida a não ser Jesus. Ninguém é a videira verdadeira a não ser Jesus. Porque só Ele salva, somente Jesus. Mas em quinto lugar, ainda no versículo 42, aquele homem clamou na última hora. Na última hora. Infelizmente, há muitas pessoas que de forma nécia, insensata e presunçosa, diz assim, eu vou deixar para depois. Hoje não. Eu não quero ser crente agora não. Eu ainda estou novo, tem muita festa para ir, tem muita coisa para curtir, tem muita coisa ainda para eu fazer, para eu viver. Eu ainda tenho vontade de ainda tomar muitas taças de prazeres do mundo. Depois que eu fizer tudo isso, aí eu vou me entregar para o Senhor. Depois que eu curtir a vida, eu vou me entregar para Jesus. Quando eu estiver velhinho já. Agora não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é tolice. Isso é tolice. Você e eu, nós não administramos a nossa vida. As rédeas da sua vida, elas não estão nas suas mãos. Você não é o dono do seu próprio futuro. A Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus, ou seja, não pertence a nós. Se Deus por acaso quiser dar cabo da sua vida, fechar a torneira do oxigênio, você morre agora mesmo. Não estou desejando isso não, mas é a realidade, né? Se você for num cemitério e você observar aquelas plaquinhas, eu tenho esse costume, quando eu vou visitar o túmulo do meu pai, eu passo olhando, será que esse aqui morreu antes de que pai?
isso aqui morreu depois, isso aqui era mais velho, isso aqui... Eu não sei por que eu tenho essa curiosidade. Mas se você for no cemitério e observar ali, você vai ver pessoas de todas as faixas etárias mortas. Você vai ver que tem criança, você vai ver que tem jovem, você vai ver que tem adulto, você vai ver que tem pessoas idosas. Você vai ver que tem pessoas que nem chegaram a nascer, mas morreram. Sabe por quê? Porque nós não temos poder sobre a nossa própria vida. Uma vez eu assisti uma pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele contou uma história verídica sobre ele, que eu fiquei muito tocado, eu fiquei algum tempo refletindo sobre aquilo. Aquilo mexeu comigo. Ele disse que num retiro, a igreja que ele pastoreia em Vitória, Espírito Santo, ia sair para um retiro de carnaval. E tinha um casal lá, amigo deles, da igreja, que tinha um filho que infelizmente tinha se desviado, se enveredado pelo mundo das drogas, do alcoolismo, e não estava mais na igreja. E ele resolveu fazer uma visita, um convite àquele jovem, para ir para o retiro com eles, na esperança, irmão Xavier, de aquele jovem voltar para os caminhos do Senhor. Aí ele disse que foi lá e conversou com o rapaz, e convidou, e falou do retiro, né? E o rapaz olhou para ele e disse assim: pastor, eu não quero saber do seu Deus, não me venha com coisas de Deus, eu vou para esse carnaval, vou me divertir, vou beber todas, porque eu não quero saber de Deus. E eles foram para o retiro. Ainda no sábado, chegou a notícia de que aquele jovem, na sexta-feira, bêbado, foi descer do ônibus, tropeçou, caiu, veio outro ônibus, esmagou a sua cabeça. Aquele jovem que disse que ia beber todas no carnaval, nem sequer, entendo o que eu estou dizendo, oficialmente entrou no carnaval. Você sabe por quê? Porque nós não controlamos a nossa vida. Por isso é insensatez, tolice e presunção você achar que você pode deixar para amanhã o que você deve fazer hoje. E o que é que eu devo fazer hoje, irmão? É aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas você pode ainda dizer assim, tem uma vizinha minha que diz: eu estou esperando um chamado especial, eu estou esperando sentir aquele negócio dentro de mim, aquele negócio irresistível. Você quer um chamado especial melhor e maior do que esse? A palavra de Deus? O Senhor está falando contigo agora, neste momento. Tem uma frase que diz assim: se você quer ouvir a palavra de Deus, leia a Bíblia. Se você quer ouvi-la em voz audível, leia alto, em voz alta. Aqui é a palavra de Deus. Deus já está te chamando. Está aqui o chamado especial, nesta noite, nesta hora, neste lugar. João capítulo 5, versículo 24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A salvação é agora, a salvação é já. Mas voltando para o texto, e já caminhando para terminar, o versículo 43, o Senhor diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem aproveitou a última oportunidade da sua vida. Aquele homem que vivera a vida inteira na criminalidade, no pecado, agora reconhecendo
que ele é pecador, reconhecendo que Jesus salva, reconhecendo que ele tem um reino, ele quer a salvação de Jesus. Aquele homem que de manhã foi pregado na cruz, à noite estava usando uma coroa. Aquele homem que de manhã era um inimigo de Deus, à noite ele era um amigo de Deus. Aquele homem que durante a manhã ele foi desprezado pelos homens, à noite ele estava na companhia dos anjos. Aquele homem que morreu como um criminoso na terra, à noite viveu como um cidadão dos céus. Dois homens, duas decisões, dois destinos, as mesmas circunstâncias, os mesmos pecados, as mesmas oportunidades. Um foi para o céu, o outro foi para o inferno. Um rejeitou a Cristo até o final, o outro, na última hora, no apagar da luz, na última volta do ponteiro, se arrependeu e foi salvo. Quase perdido, porém totalmente salvo. Vamos orar. Ó Deus, quão grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Deus maravilhoso, o Senhor que nos mostra de todas as formas a sua graça, desde o nascimento aos últimos instantes da morte. O Senhor que nos revelou, Pai, o seu amor para conosco, através do teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Te pedimos, ó Deus, com que o Senhor continue, ó Pai, derramando sobre nós a sua graça. Te pedimos, ó Deus, com que tenhamos sempre, Pai, a fé, a ousadia, a intrepidez de anunciar o nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Pois só Ele, ó Pai, pode nos levar a Ti, só Ele é capaz de nos remir dos nossos pecados. Te agradecemos, ó Deus, pelo seu amor inenarrável, pela sua graça, pela sua misericórdia. E te louvamos e te oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.